Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós comentamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura. Meu nome é Caroline Zanardo, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Bom, hoje nós vamos finalizar aquele livro que nós comentamos anteriormente, do Carlos Pastorino, Minutos de Sabedoria. Nós vamos então finalizar o conteúdo desse livro. Então eu convido todos a prestigiarem esse nosso vídeo. Seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas em que jazem milhares de criaturas. Seja a água benéfica que desetenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e amor. Seja o alimento dos que nos procuram, famintos de compreensão e de incentivo. Procure servir e amar para ter a alegria de haver passado na terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas. Então nós precisamos ser aquilo que o próprio Jesus disse, Sal da terra e luz do mundo. Nós devemos então iluminar, os ambientes, os lugares por onde nós passarmos, para que a nossa ausência, muitas vezes as pessoas possam dar valor a nós, a nós pela a nossa luz e a nossa presença de paz e de amor, que nós devemos então exalar por onde quer que nós passemos. Evite o álcool, se pode ser remédio, quando usado em pequenas doses, traz malefícios incalculáveis, se nos leva ao abuso. Pare enquanto é tempo. Construa em sua mente a sua própria imagem, livre de beber, e repita muitas vezes ao dia, seguidamente: nada me vencerá. Sou forte e vencerei todos os meus vícios. Não diga, não quero mais beber. Diga antes, não gosto mais de bebida. Então, nós precisamos evitar os vícios, Qualquer tipo de vício, por exemplo, como eu disse, o álcool ele é um vício que atrapalha muito as nossas vidas, Então, nós precisamos ter a capacidade de dizer não a todo e qualquer tipo de vício, inclusive o da bebida, Se alguém lhe mostrasse uma semente escura e feia, dizendo que dentro dela havia bela e perfumada flor, você acreditaria, porque sabe que da semente nasce a planta que produz a flor. Pois bem, acredite também que dentro de você, por mais imperfeito que seja, nascerá purificada e bela a sua alma imortal, que alcançará a felicidade. Tenha fé em si mesmo e busque aperfeiçoar-se. Então a gente precisa entender que dentro de nós, existe o que há de mais precioso e mais belo. Não é no nosso exterior que reside o belo de verdade, A beleza, ela realmente está nas nossas características interiores, na nossa essência. Isso é que nos torna belos. Tenha certeza de que nenhum mal lhe pode acontecer, porque a força divina é sua proteção permanente. O mal que lhe acontece talvez seja apenas uma experiência pela qual você passa, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as dores e sofrimentos, as doenças e perseguições. Nenhum mal pode atingi-lo, a não ser aquele que você mesmo pratica. Então, a gente precisa entender que, por mais que às vezes coisas negativas ou aparentemente possam nos acontecer, como por exemplo, dores, sofrimentos, nada disso pode nos impedir de sermos pessoas felizes e pessoas alegres. Por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, Então, realmente, nós não podemos encarar o mal como uma coisa negativa. Nós precisamos encarar o mal, às vezes, como algo que nos proporcionará um crescimento. Acenda a sua luz interior, a luz da sabedoria e da bondade. Dedique alguns minutos de seu dia à meditação, porque o homem iluminado não encontra trevas em seu caminho. Por onde passa, a luz se irradia de si mesmo, atingindo todos os que estão perto. Mergulhe em seu íntimo e ouça a voz de sua consciência, que é a voz silenciosa de Deus falando dentro de você mesmo. Então nós precisamos entender que dentro de nós existe essa luz interior, E nós precisamos então aprender a irradiar essa luz que existe em nós. Onde quer que encontre uma criança, derrame sobre ela todo o seu carinho. Estenda-lhe a mão para ajudá-la a crescer.
Em cada criança existe um dia novo que surge para a felicidade do mundo. Em casa, na escola, no jardim, no hospital, jamais lhe olhe com indiferença para uma criança. Facilite ao máximo a estrada que ela vai percorrer e semeie de flores o caminho que ela palmilhar. Então, nós precisamos tratar com todo carinho as crianças, né? As crianças, elas são os seres mais inocentes que existem, né? Os animais, acredito que os animais também, mas as crianças são os seres, né, humanos mais inocentes que existem. Elas sabem viver a vida de uma maneira simples e alegre, e elas conseguem, então, trazer muitas vezes uma esperança, um otimismo para a nossa vida, né? Que nós não encontramos, às vezes, num adulto, né? Numa vida mais, assim, comum. Então, nós precisamos tratar as crianças com muito carinho, com muita ternura. Jamais desanime. Embora sua dor pareça insuportável e sem remédio, ela há de terminar, e a alegria voltará a brilhar em seu coração. Não há noite eterna, qual não suceda à luz de um dia radiante. Dos sofrimentos passados, conservamos apenas uma lembrança quase apagada. Assim acontecerá amanhã com os sofrimentos de hoje. Entregue tudo ao tempo, que com sua mão compassiva balsamizará todas as suas dores. Então a gente precisa entender que, às vezes, por pior que seja a nossa dor, o nosso sofrimento, isso não pode ser algo que nos deixe triste ou mesmo, vamos por assim, sem ânimo, né? Sem esperança, uma pessoa assim sem muita perspectiva. A gente precisa entender que às vezes o sofrimento ele nos vai causar força, inclusive, ele vai nos dar um aprendizado para que nós possamos superar os obstáculos que a vida nos coloca. Procure cultivar a verdade em relação aos outros e também em relação a você mesmo. Só a verdade nos fará chegar à perfeição, porque ela nos faz conhecer o que real e verdadeiramente somos. E só chegaremos a ser perfeitos quando nos conhecermos, a fim de podermos corrigir-nos de nossos defeitos e lançarmos à conquista das virtudes que nos faltam. Então, nós precisamos cultivar sentimentos, como eu falei, sentimentos bons, a verdade, o amor, né? E nós realmente precisamos, então, aprender a buscar essa verdade, e essa verdade ela vai nos tornar pessoas melhores, pessoas mais perfeitas, pessoas muito mais interessantes. Enquanto dispuser de tempo nesta terra, dirija seus passos pela senda do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém, embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo. Faça alguma coisa em favor do próximo e terá o coração cheio de alegria e de felicidade. Então, eu até disse anteriormente, né, que há mais alegria em dar do que receber. Quando nós aprendemos a nos doar ao próximo, quando nós aprendemos a fazer o bem, a fazer gestos de amor, de carinho, a sermos pessoas compreensivas, isso com certeza vai fazer diferença. Porque o bem que nós fizermos ao próximo, ele vai voltar a nós, né? O bem, ele sempre vai realmente ser algo que vai produzir frutos. Deus está dentro de você, mas está também dentro de todas as demais criaturas que você encontra. Mesmo naqueles que não agem com o acerto, está habitando permanentemente a divindade, que dos erros das criaturas humanas faz nascer o bem e o progresso. Não julgue, pois, apressadamente, pois aquilo que lhe parece ser um erro pode ser o início de um resultado maravilhoso. Então, nós não podemos julgar o nosso semelhante, né? Nós não podemos, muitas vezes, olhar muitas vezes com preconceito, né, para alguma coisa que nós não gostamos, porque Deus, ele com certeza habita mesmo naquelas situações ou naquelas pessoas que nós muitas vezes não gostamos ou não entendemos, né? Porque Deus, ele é um ser onipresente, né? Um ser que ele está presente e ele realmente quer que nós saibamos amar. Tenha dinamismo em sua vida, não fique aí parado de braços cruzados. Não são as ideias bonitas que valem, são as ações práticas. Os pés que não caminham criam raízes. A vida é luta. Não espere que os necessitados o venham procurar, vá visitá-los em seus tubúrios.
leve uma palavra de conforto, um sorriso de compreensão, um pensamento de ternura. Então nós precisamos entender que nós não podemos esperar que as coisas elas aconteçam magicamente, né? Nós temos que sempre fazer a nossa parte. Nós temos que sermos pessoas dinâmicas, pessoas que busquem fazer a diferença no mundo, né? Nós precisamos então fazer coisas práticas. Nós precisamos então agir de uma maneira concreta, né? São as nossas ações que vão muitas vezes modificar algumas coisas, os nossos gestos de bondade, as nossas palavras amáveis e amigas, isso com certeza vai fazer diferença. Cultive a alegria em dose máxima. Alegria, porém, não é barulho, é um estado de alma de quem sente em si a plenitude da vida. A alegria provém de dentro de nós mesmos, da consciência tranquila, do cumprimento exato de nossos deveres e vibra em nós apesar de todos os sofrimentos, calúnias e injustiças. Seja alegre sempre, e quando a tristeza quiser encobrir o sol de sua vida, entoie um cântico de louvor ao Pai e a luz brilhará novamente em você. Então, nós não devemos nos entregar a sentimentos negativos, como a tristeza, por exemplo. Nós devemos sempre cultivar a alegria. A alegria é algo que nos dá um brilho para a nossa vida, é algo que nos faz pessoas mais plenas, pessoas mais felizes, né? Então, nós precisamos cultivar esse tipo de sentimento em nós. Mantenha aceso seu ideal de felicidade, trabalhe visando ao bem próprio e ao bem da humanidade, mas não tenha apenas a preocupação de acumular riquezas que os vermes destroem e a ferrugem consome. Acumule riquezas duradouras, constituídas dos benefícios que presta a seus irmãos, porque amanhã você receberá de todas a alegria da vitória, auxiliada por você. A alegria do bem que se realiza é o maior tesouro que podemos obter. Então a gente precisa sempre procurar fazer o bem, como eu falei, né? Sempre procurar evitar de nos entregarmos às coisas que não valem a pena. Por exemplo, ficarmos prestando muita atenção ou dando muito valor às riquezas terrenas. Isso não é algo que vale a pena. Nós precisamos entender que as maiores riquezas são aquelas que fazem os outros, e muitas vezes que é o bem que nós fazemos. Né? Não são as riquezas materiais que nos vão tornar pessoas melhores. As maiores riquezas, com certeza, são os bens que nós temos dentro de nós, os sentimentos nobres. Isso, com certeza, vai contribuir para o bem de todos ao nosso redor. Procure ser humilde em todas as circunstâncias. Humildade não é dizer sim a tudo e a todos, nem é apregoar que somos humildes. Não é acachar-se mentalmente a tudo que os outros dizem. Não. Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos, e conhecer-nos a nós mesmos, procurando corrigir sinceramente nossos defeitos e não nos querendo impor aos outros. Quem é humilde em geral não sabe o que é, mas quem não é humilde é que pensa que é. Então, nós precisamos ser humildes. O que é a humildade? A humildade não significa que nós somos pessoas. Às vezes a gente imagina que a humildade significa você estar num patamar inferior a outras pessoas, né? A gente imagina, a gente associa humildade com um espírito até de inferioridade ou de fraqueza. Não é isso. A humildade é você saber reconhecer o seu próprio valor e é você realmente se considerar uma pessoa que não é a última bolacha do pacote, vamos dizer assim, né? Porque a pior coisa que tem é quando nós imaginamos que nós somos os tais, né? Isso não é legal. Isso é você como é que eu poderia dizer assim? É você se superestimar. Ninguém é tão especial assim. Então a humildade faz com que você coloque-se no seu lugar, que você saiba se colocar no seu lugar e não se colocar num nível assim superior ao que você realmente é. Então, quando a gente tem a humildade, a gente vai aprender a saber que isso vai nos dar, inclusive, até uma capacidade de vivermos bem, vivermos melhor. Isso vai nos dar forças para vencermos os nossos desafios, né? Tenha firmeza em suas atitudes e persistência em seu ideal, mas seja paciente, não pretendendo que tudo lhe chegue de imediato.
Há tempo para tudo, e tudo que é seu virá às suas mãos no momento oportuno. Saiba esperar o momento exato em que receberá os benefícios que pleiteia. Aguarde com paciência que os frutos amadureçam para que possa apreciar devidamente sua doçura. Então, nós precisamos sermos pessoas pacientes, pessoas firmes, pessoas que saibam esperar, né? Que as coisas boas aconteçam no momento oportuno. Porque aquela pessoa que planta coisas boas, que planta uma semente do bem, ela vai colher frutos bons. Não tem como você colher uma coisa ruim se você está plantando uma coisa boa. Procure amar a tudo e a todos indistintamente. O amor é uma doação perene de luz e de felicidade, sem buscar retribuições e compensações. Em todas as criaturas está Deus que habita dentro de cada um de nós. Ame a Deus, amando a seu próximo tanto quanto a si mesmo. Distribua compreensão e paz para que a felicidade possa morar definitivamente em seu coração. Então a gente precisa aprender a amar a todos indistintamente, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas, porque às vezes a gente imagina que a gente, para amar, a gente precisa gostar daquela pessoa, né? O amor, então, ele não impõe condições. O amor simplesmente ama, né? Alguns são mais lentos, outros mais rápidos na caminhada. Não queira exigir dos outros aquilo que nem sempre você mesmo consegue fazer. Tenha compreensão pelos erros do próximo e aguarde que possam escalar aos poucos a montanha íngreme da virtude. Ninguém pode tornar-se santo da noite para o dia. Tenha paciência com os companheiros de sua jornada na terra. Então nós precisamos não exigir demais do nosso semelhante. Nós precisamos ter compreensão, porque às vezes aquela pessoa ela não aprendeu o que é bom, ela não aprendeu a ser uma pessoa muitas vezes virtuosa, uma pessoa melhor. Então a gente precisa ter paciência, porque às vezes essa pessoa pode, né, se tornar a ser, ela pode aprender a ser uma pessoa melhor. Mantenha-se calmo e sereno. Confie na força cósmica que enche todo o universo, inclusive sua própria pessoa. Focalize sua confiança em Deus que habita dentro de você e dentro de todas as criaturas. Liberte-se do medo, caminhe com segurança e procure ouvir as palavras de orientação ditadas no mais profundo de seu coração, por Deus que habita dentro de você. Então nós precisamos sempre manter a calma e a confiança, né? Nós nunca devemos então nos desesperar ou de repente ficar com medo de alguma coisa, né? Evite acusar e criticar. Procure antes colaborar, sobretudo, com seu exemplo digno e nobre. Tudo tem razão de ser na vida, embora nem sempre saibamos compreender, porque não temos uma visão completa, já que só podemos ver a superfície das pessoas e coisas. Deixe o julgamento àquele que vê os corações que está dentro de cada um de nós, lendo os mais secretos pensamentos e intenções. Então nós precisamos evitar, muitas vezes, criticar as pessoas ou criticar aquilo que nós não sabemos de fato o que é, porque às vezes a gente julga e a gente não sabe as intenções, a gente faz um julgamento que não é muitas vezes o certo, né? Que Deus é que conhece o coração de cada pessoa e a Ele cabe julgar, não cabe a nós julgarmos o nosso próximo. A vida é alegria, quando espalhamos apenas otimismo e amor em redor de nós. Busque sempre andar e servir, derramando felicidade em torno de você e a alegria voltará para você mesmo. Procure viver integrado na energia cósmica que se dá igualmente a todos e você verá que sua vida se transformará num ato de puro amor e num paraíso de felicidade sem limites. Então nós precisamos entender que quando nós somos pessoas alegres, nós vamos conseguir espalhar muitas vezes esse otimismo e nós precisamos ser esse canal que transmite felicidade, que transmite paz, né, aos outros. Seja o que você deseja ser. Não dê importância ao que os outros dizem. Você é filho de Deus e, como tal, tem o direito à sua liberdade. Não desanime diante dos impedimentos e das dores. Fique certo de que você, unicamente você, terá de dar contas de seus atos. Portanto, busque dentro de si mesmo a luz divina e seja exatamente o que você deseja ser, subindo sempre. Então, não seja uma pessoa autêntica. Não se importe com aquilo que os outros vão falar. Preocupe-se em ser uma pessoa boa, em fazer coisas boas e busque sempre essa força divina, né? Essa capacidade, essa luz que possa te dar ânimo e força
para que você possa superar os obstáculos, né? Procure viver mais sua vida interior. A agitação da vida não deve atingir nosso eu verdadeiro, nossa alma. Não deve fazer esquecer a coisa mais importante. A centelha divina é que é nosso eu real, do qual nosso corpo é apenas um reflexo. Portanto, procure viver mais intensamente sua vida interior, vida de seu eu verdadeiro, de sua alma. Então, nós precisamos aprender a viver mais uma vida interior. Nós não podemos nos deixar levar pelas coisas exteriores. Nós precisamos viver intensamente. Não permaneça preso ao passado, nem a recordações tristes. Não remexa uma ferida que está cicatrizada. Não revolva dores e sofrimentos antigos. O que passou, passou. Deste momento em diante, procure construir uma vida nova na direção do alto, caminhando para frente sem olhar para trás. Faça como o sol que se ergue a cada novo dia, sem lembrar-se da noite que passou. Então nós precisamos nunca nos prender ao que passou. O que passou já passou, como diria, né? Nós precisamos então buscar sempre uma nova vida a cada dia. Nós precisamos entender que a vida é uma dádiva, cada momento é uma dádiva. Então nós precisamos valorizar o momento presente e não ficarmos nos preocupando com as coisas que já passaram, né? Isso não vale a pena, né? O passado é o que já foi, né? Nós não devemos então nos voltar às coisas passadas. Por que tem medo de que a riqueza não chegue para você? A riqueza pertence a todos no universo. Se existem pessoas mais prósperas que outras, não pense que se trata de injustiça ou desequilíbrio da lei. Se elas conseguiram essa abundância, você também poderá obtê-la. Não procure enriquecer tirando dos outros. Busque da energia cósmica no universo que dá a todos oportunidades de acordo com a capacidade de cada um. Então nós não podemos ter medo, né, de sermos pessoas que busquem, às vezes, uma vida melhor. Né? Nós temos muitas vezes o direito de termos uma vida melhor, uma vida plena, né? Jesus mesmo disse que ele veio para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, né? Tenham vida plena. Então nós não podemos nunca querer que a nossa vida seja uma vida parada. Nós devemos então sempre buscar uma vida melhor para nós, né? Um corpo saudável reflete atitudes corretas e perfeitas da mente. Alimente seu cérebro com pensamentos saudáveis para que seu corpo possa refletir saúde. Equilibre seus pensamentos num clima de bondade e compreensão para que seus órgãos funcionem com regularidade. Mantenha viva a sensação da presença de Deus dentro de você para que seu corpo irradie otimismo e amor. Então nós precisamos sempre manter o nosso otimismo, a nossa fé, mesmo diante das situações ruins que se apresentem diante de nós. Esse equilíbrio, né, esse equilíbrio de pensamento, de sentimento, é algo muito importante, é algo que vai fazer com que nós possamos ter até inclusive uma vida mais plena, né, quando nós cultivamos esse tipo de pensamento, né, essa sensação positiva dentro de nós, né. Trabalho é sinônimo de nobreza. Não desdenhe o trabalho que lhe coube realizar na vida. O trabalho enobrece aquele que o faz com entusiasmo e amor. Não existem trabalhos humildes, só se distinguem por serem bem ou mal realizados. Dê valor ao seu trabalho, fazendo com todo amor e carinho, e estará desta maneira dando valor a si mesmo. Então nós precisamos entender que o trabalho, ele é algo que ele dignifica o homem, né? O trabalho, ele é algo que torna a pessoa melhor. Nós precisamos entender que não existem trabalhos ruins, né? O trabalho, ele é algo que vai realmente dar um sentido para a nossa vida e ele é algo que vai nos engrandecer. Então, nós precisamos então dar valor àquilo que nós fazemos. Controle o tom de sua voz. Já verificou como é desagradável quando alguém se dirige a você em tom áspero? Pois faça aos outros o que gosta que os outros façam a você. Mesmo quando repreender, faça-o com voz calma e educada, como gostaria que o repreendessem quando você erra. Lembre-se de que, em geral, somos odiados ou amados de acordo com o tom de voz que empregamos. Então, nós precisamos saber controlar o nosso jeito de ser, nós precisamos saber falar com educação e com calma aos que estão ao nosso redor, nunca de uma maneira negativa, uma maneira muitas vezes áspera, porque isso não é algo interessante. Nós precisamos aprender a sermos pessoas educadas.
Cada dia, a nova etapa de trabalho é iniciada. Lembre-se de agradecer ao Pai o ensejo do repouso que lhe concedeu e prepare-se para executar as tarefas de que está encarregado com alegria e boa vontade. Então, a gente precisa entender que cada dia é um novo desafio, é um novo trabalho. E a gente precisa, então, estar preparado para esses desafios. E precisamos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer também o trabalho que proporciona o pão de cada dia e procurar executá-lo da melhor forma de que nós somos capazes. O trabalho nos traz alegria do dever cumprido. Espalhe por todos a alegria que vive dentro de você. Seja sua alegria contagiante e viva, a fim de expulsar a tristeza de todos os que o cercam. A alegria é uma tocha de luz que deve permanecer sempre acesa, iluminando todos os nossos atos e servindo de guia aos que se chegam a nós. Se houver em você luz e você deixar abertas as janelas de sua alma por meio da alegria, todos os que passarem pela estrada em suas trevas serão iluminados por sua luz. Então, como eu falei, é importante nós termos pessoas que cultivem a alegria, sentimentos bons que possam transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Faça diariamente, ao despertar, afirmações positivas de alegria e de vitória, procurando construir em torno de si um ambiente de serenidade e de harmonia. Aprenda a sorrir de coração para todos, parentes, amigos, conhecidos, de tal forma que baste a sua presença para que a alegria penetre no coração das criaturas que lhe chegam perto, e verifique a felicidade que isso lhe causará. Não acumule em seu coração desejos de vingança, detritos do mal. Jogue-os fora, relevando e esquecendo os que lhe fizeram de mal, em palavras, atos e maledicências, calúnias e injustiças. Esqueça, uma única pessoa lucrará com o seu perdão, você mesmo que libertará do seu coração do peso da mágoa e do ódio. Seja inteligente, perdoe e esqueça para ser feliz. Então, nós precisamos entender que o perdão, ele é algo muito importante, né? Errar é humano, né? Nós erramos, os outros também erram conosco, mas nós precisamos aprender a perdoar, nunca termos sentimentos de vingança, sentimentos negativos. A gente precisa jogar isso fora, né? Porque isso com certeza não vai trazer nenhum tipo de bem para nós, esses sentimentos negativos, né? Então, pessoal, era isso que eu, né, tinha para falar para vocês, né, sobre esse livro Minutos de Sabedoria, completando, né, nós estamos então encerrando hoje esse livro Minutos de Sabedoria. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né, e nós nos vemos então, nos vemos no próximo vídeo com novos conteúdos, né, interessantes para vocês. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.